Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ganso e eu vou resolver as questões de Física A da aula número 7, tá bom? Então, sem mais enrolação, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então vamos para as questões. E a primeira que a gente vai resolver é a questão de número 1, que diz assim: julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. Afirmativa número 1: é possível haver movimento na ausência de uma força? Bom, olha só, lembra que quando a força resultante é igual a zero, tem duas opções que podem estar acontecendo. Uma é de que o corpo está em MRU, ou seja, no movimento uniforme, e a outra é que ele esteja em repouso. Nessa afirmativa, ele diz assim: é possível haver movimento na ausência de uma força? Olha só, se a força resultante é igual a zero, pode ocorrer movimento, tá bom? Pode ser o MRU. E para a força resultante ser igual a zero, tem duas opções. Uma é de que existem forças e que a soma vetorial dessas forças dê igual a zero e ele pode estar em movimento. A outra é de que se a força resultante, além dessa, de que somando vetorialmente as forças, a força resultante dê zero, a outra opção é de que não tenha nenhuma força, tá bom? Se não tiver nenhuma força, a força resultante é igual a zero, e sendo zero, ela pode ter movimento uniforme, tá bom? Então a primeira afirmativa ela é verdadeira, é possível haver movimento na ausência de uma força. Se não tiver nenhuma força, a força resultante é igual a zero e pode ser que haja o MRU. Beleza? Segunda afirmativa é possível haver força na ausência de movimento? Sim, pode ocorrer que tenha mais de uma força, mas que a soma vetorial dessas forças dê igual a zero. Isso vai fazer com que a força resultante seja nula e de que possa ocorrer repouso, como é esse caso aqui, do The Books on the Table. Eu tenho um livro sobre a mesa, eu tenho duas forças aí, a força peso e a força normal. As duas forças estão atuando aí, mas a soma vetorial delas dá igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero. Isso quer dizer que esse corpo está em repouso, tá bom? Então, a segunda afirmativa ela é verdadeira, é possível haver força na ausência de movimento. O que é ausência de movimento? É o repouso. Então, eu estou observando que o livro está em repouso e que tem duas forças agindo aí. Só que o que acontece é que a força resultante entre elas é igual a zero. Mas sim, é possível haver força sem ocorrer movimento. A terceira afirmativa diz que a força que impulsiona o foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira de um foguete à medida que o foguete expele os gases. Essa aqui é a terceira lei de Newton. Coloquei aqui um desenho para explicar mais ou menos o que acontece, mas lembra que para toda força de ação existe uma força de reação que tem sentido contrário. Tem a mesma direção, mesma intensidade, só que sentidos contrários. Então o que acontece num foguete é que o foguete exerce uma força sobre o gás, o impulsionando para baixo, e a reação para isso é que o gás exerce uma força sobre o foguete, o impulsionando para cima. É mais ou menos o que acontece aqui nessa figura. A força que o foguete faz no gás e a força que o gás faz no foguete, jogando para cima como uma força de reação. Então a terceira afirmativa também está correta. Quarta afirmativa diz que o par de forças, ação e reação, sempre atuam no mesmo corpo. Olha, o par, ação e reação tem 4 características importantes, que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, tem sentidos opostos, e a quarta nunca atuam no mesmo corpo. Elas sempre atuam em corpos diferentes, como é o exemplo aqui do camarada fazendo a flexão dele. A ação está sobre o chão, a reação sobre o corpo dele. Então, ação no chão, reação no corpo dele. Corpos diferentes. Ou quando o cara chuta uma bola, a ação está sobre a bola e a reação sobre o pé. Corpos diferentes. É sempre assim quando se fala de ação e reação, tá bom? Nunca é sobre o mesmo corpo. Então essa afirmativa número 4 está errada, ela é falsa.
As corretas são a 1, 2 e 3. Alternativa correta, letra C. Beleza? Segunda questão diz assim: numa cobrança de pênalti, o goleiro segurou a bola no peito. A bola tinha uma massa de 0,4 kg e alcançou o goleiro com uma velocidade de módulo de 20 metros por segundo. O choque durou um intervalo de 0,1 segundos. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola? Meu querido, presta bem atenção. Primeira coisa que eu tenho para falar para você é que tem duas formas de resolver essa questão. Uma usando as leis de Newton e cinemática, e a outra usando o teorema impulso, variação da quantidade de movimento. Como a gente está falando das leis de Newton, eu vou usar as leis de Newton para resolver, beleza? Mas, se você procurar na internet, aí você vai encontrar outra forma de resolver essa questão. A primeira coisa que eu vou tirar aqui são os dados da questão. Eu observo que a massa vale 0,4 kg, tá bom? A velocidade inicial vale 20 metros por segundo e a final vale 0. Isso aqui ele não deixou claro no texto, mas a gente consegue entender porque essa bola chegou no peito do goleiro e aí ela para, obviamente. E o tempo que demorou isso foi 0,1 segundo. Para te achar a aceleração, você lembra que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. Essas duas eu tenho. O intervalo de tempo também é a mesma coisa, é o tempo final menos o inicial. Só que aqui na questão ele já me deu o intervalo de tempo por completo, então eu não mudei. Substitui lá, ó, 0 menos 20, que é a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,1. 0 menos 20 é menos 20 sobre 0,1. Se você tem dificuldade em trabalhar com vírgula, pega essa vírgula aqui, corre uma casa para a direita e acrescenta um 0 em cima. Então essa divisão aqui é a mesma coisa de que menos 200 dividido por 1. Menos 200 por 1 você sabe, isso dá menos 200 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que a bola sofreu aí. Agora, toma bem cuidado, porque na questão, isso aqui é uma questão discursiva, ele quer saber qual é a intensidade da força média. Quando ele fala de intensidade, ele está falando do módulo da força. Ou seja, ele não quer saber o sinal, porque o sinal indica sentido. Então, quando eu for calcular a força, eu não vou levar o sinal negativo, porque ele só quer saber a intensidade. E aí você lembra da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Essa equação aqui eu chamo da equação da Francisquinha, meu amor, para você não esquecer. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bem, a massa a gente informou, dizendo que é 0,4 kg, e a aceleração eu acabei de achar. Lembra? Não traz o sinal negativo, porque ele quer saber a intensidade, ou seja, o módulo. Então fica 0,4 vezes 200, isso é igual a 80 newtons. Essa daí é a força aplicada sobre a bola. Beleza? Então, pessoal, as questões 4 e 6 o professor Matheus resolveu na aula de conteúdo. E eu deixei as questões 3 e 5 para vocês fazerem e treinarem, que são as questões mais simples, creio eu. E aí eu vou focar nas que vão aparecer aqui, porque eu creio que são as que vocês vão ter mais dificuldade. Então a questão número 7 diz assim: considere a figura a seguir. Então ele te dá a figura aí, que são uma espécie de tabela com 3 forças, 3 vetores. Ele informa que cada lado desses quadradinhos aqui vale 10 newtons de força. E ele pergunta o módulo da resultante das 3 forças em newton é. Então olha só. Para que a gente resolva isso aí, a gente tem que fazer por partes. Para isso eu representei uma nova tabelinha ali. E aí eu vou ter que primeiramente ir deslocando os vetores para que eu consiga calcular o vetor resultante e então depois calcular o módulo desse vetor resultante dessas 3 forças aí. O que é deslocar um vetor? É você pegar esse vetor e mudar a posição dele. Só que quando você muda a posição, você nunca pode mudar a direção e nem o sentido desse vetor. Tá bom? Para que você entenda, ó, tá vendo o vetor
F1 aqui, eu vou pegar ele e vou trazer ele para cá, ó. Trouxe o vetor F1 para cá. Observa que ele continua igualzinho. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Ele não mudou, tá bom? Eu só trouxe ele para cá. Por quê? Para me calcular o vetor resultante, eu vou ter que colocar esses vetores um na bundinha do outro. Sempre brinco dessa forma. Então, o que eu vou pegar? O vetor 2 e vou colocar a bundinha dele, ou o rabinho dele, bem na ponta do vetor F1. Vou deixar ele aqui, ó. Peguei o F2, ó, e coloquei a bundinha dele, ou seja, o rabinho dele, na ponta do F1. Tá bom? E observa que eu desloquei o vetor F2 e também eu não mudei nem a direção, nem o sentido, e nem aumentei e nem diminuí o tamanho dele. Continua a mesma coisa, só desloquei. Aí eu vou pegar o vetor F3 e vou colocar a bundinha dele, o rabinho dele, na ponta do vetor F2. Vai ficar assim. Esse aqui é o vetor F3. Observa de novo que eu não mudei nem a direção, nem o sentido, e muito menos mudei o tamanho dele. Tá bom? Então, coloquei os três vetores, um na bundinha do outro, ou seja, em sequência. Por quê? Como eu quero calcular o vetor resultante ele vai ser um vetor que inicia no rabinho do primeiro, junto com o rabinho do primeiro, e termina junto com a ponta do último, ou seja, do terceiro aqui. Então, o vetor resultante seria esse vetor azul bem aqui, ó. Esse seria o vetor da força resultante entre esses três vetores aí, tá bom? Então, eu vou fazendo por parte para encontrar esse vetor resultante. Beleza? Então, encontrei o vetor resultante. Eu vou representar de novo a minha tabelinha de quadrado ali. E vou trazer aquele vetor resultante para cá. Observa que, de novo, ó, não mudei a direção, nem sentido, nem nada desse vetor aqui. Só desloquei. O que eu vou? Vou medir esse lado aqui do vetor e esse lado bem aqui. Porque aí eu formo um triângulo retângulo. Para quem não está entendendo o que eu estou fazendo, isso aqui é como se eu estivesse decompondo o vetor. Esse lado aqui na vertical seria o eixo da componente y do vetor, e esse lado bem aqui na horizontal seria o componente do eixo x desse vetor aí. Como se eu estivesse decompondo o vetor. E aí eu vou medir esse lado bem aqui, ó. Observe que formou uma espécie de triângulo retângulo bem aqui. Medir esse lado. Como é que eu vou medir? Ó, a imagem me diz que cada lado desses quadradinhos aqui correspondem a 10 newtons. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, 4 vezes 10, esse lado aqui mede 40 newtons. O mesmo para esse aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3. 3 quadradinhos, 3 vezes 10, 30. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho valores dos catetos e quero saber a hipotenusa. Bom, eu aplico o teorema de Pitágoras para encontrar. Bom, se você for uma pessoa muito fera de matemática, você já vai saber que o valor da força resultante vale 50, porque esse triângulo aqui é um chamado triângulo pitagórico, que seria aquele triângulo que, quando eu tenho cateto 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Ou se eu tiver múltiplos, por exemplo, 40 é 10 vezes 40, 30 é 10 vezes 3, né? Aliás, 40 é 10 vezes 4, 30 é 10 vezes 3. Então, a hipotenusa seria 10 vezes 5, que daria 50, tá bom? Não sei se você conseguiu entender. Mas os triângulos pitagóricos são aqueles com cateto 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Ou múltiplos dele, como é o caso aqui, ó. Aqui é o múltiplo 10 vezes, então a hipotenusa seria 10 vezes. 10 vezes 5, 50. Beleza? Ah, Ganso, mas eu não lembro disso. Tranquilo, meu querido. Se você não lembra, aplica o teorema de Pitágoras. Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, está aqui o cateto de 40, cateto de 30. Hipotenusa ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600, 30 ao quadrado 900. Aparece aqui.
Somos 2.600 mais 900 dá 2.500. Pega o que está em quadrado e passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 2.500. Isso me diz que a força resultante, né, a intensidade dessa força resultante, corresponde a 50 newtons, que dá a resposta da letra C. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. É uma questão um pouquinho mais complicada ou mais elaborada, mas nada impossível de se fazer, e a gente viu aqui como fazer. Qualquer dúvida é só perguntar. A questão número 8 diz assim: um corpo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. S é igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 1, onde S é medido em metros e t em segundos. Determine o módulo da força resultante sobre o corpo. Então, bom, ele te deu uma equação que seria essa bem aqui, que é a equação da posição, tá bom? Equação horária da posição. Só que observa que ele te deu de uma forma diferente. Eu só manipulei, né? Coloquei primeiro o 1, depois o 2t e por último o 3t ao quadrado. Mas é a mesma equação, eu só mudei a ordem das parcelas, tá bom? Porque para eu encontrar a força, eu primeiro preciso saber a aceleração. E como é que eu encontro a aceleração? Comparando as equações. Porque se você compara a equação, você sabe que o valor que está sozinho, sem t ou sem t ao quadrado, é a posição inicial. Por exemplo, aqui a posição inicial vale 1. O valor que multiplica o t, só o t, ele é a velocidade inicial. Por exemplo, aqui eu sei que a velocidade inicial vale 2. E o valor que multiplica o t ao quadrado está envolvido com a aceleração. Por exemplo, 3t ao quadrado é igual ao valor que multiplica aqui, ó, que seria a aceleração dividido por 2. Então eu sei que a aceleração dividido por 2 é igual a 3. Ó. Então eu tiro isso daqui. Aceleração dividido por 2 é igual a 3. É o que eu consigo encontrar através dessa comparação. Então eu vou pegar o 2 que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando. 2 vezes 3 é igual a 6. Encontrei a aceleração analisando a equação que ele me deu. Só que ele quer saber a força resultante. Aí você lembra que a força resultante a gente encontra através da equação aqui. Francisquinha, meu amor. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Bem, a aceleração eu acabei de achar e o texto disse que esse corpo tem uma massa de 5 kg. Então você vem e substitui. Massa vale 5, né? E aceleração 6. 5 vezes 6 é igual a 30 newtons. Achei a resposta que ele queria. Essa é a força resultante que atua sobre o corpo. Beleza? Bem tranquilo. Questão número 9, tá bom? Vamos fazer assim. E a questão diz assim: a aceleração adquirida por um automóvel é de 1,5 metros por segundo ao quadrado e a força resultante que age sobre ele é de 3.000 newtons. Com base nessas informações, analise as seguintes proposições. Afirmativa 1. A massa do automóvel é igual a 2.000 kg. Bom, para te resolver isso aí, você tem que lembrar da equação. Força resultante é massa vezes aceleração. A força, ele te disse que vale 3.000 newtons. E a aceleração, 1,5. Substitui na equação. 3.000 é igual a massa vezes 1,5. Pega o 1,5 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica 3.000 dividido por 1,5. Isso é igual a 2.000 kg. Então eu percebo que a afirmativa número 1 ela é verdadeira. Beleza? Então, afirmativa 1 verdadeira. Afirmativa número 2 é falsa. Tá bom? E por que é falsa? Por dois motivos. Porque se a primeira diz que a massa vale 2.000, ela não pode ser 4.500. Então, já poderia cancelar aí. Mas, além disso, tem um erro de unidade, porque ele diz a massa do automóvel vale 4.500 newtons. Só que newton é a unidade de força e não de massa. Então, a afirmativa número 2 está errada ou é falsa duplamente, beleza? A afirmativa 3 diz: se o automóvel partir do repouso, após 4 segundos, sua velocidade será igual a 6 metros por segundo.
Bom, para eu resolver isso aí, eu vou usar essa equação bem aqui, que é a equação horária da posição para o movimento variável. Tá bom? A aceleração eu sei, ela vale 1,5, o texto me diz, e o tempo é o tempo que ele me informa na afirmativa, vale 4. Uma outra coisa importante que ele diz no texto é que o móvel parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial V0 é igual a zero. Então, substitui aqui, ó, partiu do repouso, velocidade inicial 0, aceleração 1,5 e tempo 4. 1,5 vezes 4 é 6. 6 mais 0, 6. E foi o que ele informou. Se partir do repouso, após 4 segundos, a velocidade será igual a 6 metros por segundo. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Beleza? Provou aí através da equação. Afirmativa 4. Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos, terá percorrido um espaço igual a 1,5 metros. Para eu resolver, eu vou usar essa equação, que é a equação horária da posição. Eu só peguei aquele S0 que estava sozinho aqui, passei para o outro lado. Aí ficaria S menos S0, que é o ΔS. Isso é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Lembra que ele informou no texto que, na afirmativa, que o móvel parte do repouso, ou seja, o V0 aqui, que é a velocidade inicial, ele vale 0. Então, se é 0, essa parcela vai zerar. 0 vezes t é 0. Só o que vai sobrar é at ao quadrado sobre 2. E é só substituir na equação. A aceleração vale 1,5, o texto me informou. O tempo, ele disse que é para valer colocar o 2. 2 ao quadrado, dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1,5 é 6. Então, fica 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Tá bom? Então, o deslocamento após 2 segundos seria 3 metros. E ele informou que seria de 1,5. Então, se ele informou um valor diferente do que o que a gente encontrou, é porque essa afirmativa ela é falsa. Beleza? E a quarta afirmativa que aparece para a gente, aliás, a quinta afirmativa que aparece para a gente é: se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força aplicada. Meu filho, presta bem atenção. A força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais, elas estão ligadas intimamente, não só na intensidade, quanto direção e sentido, tá bom? Então, quanto maior a força, maior a aceleração provocada, ou quanto menor a força, menor a aceleração. Isso para uma mesma massa, tá? Então é óbvio que se eu quiser reduzir a aceleração pela metade, eu tenho que reduzir a força pela metade. Isso é bem óbvio, bem trivial. Mas, se você tem dificuldade para pensar assim, a gente pode fazer um exemplo numérico para que você entenda. Vamos pensar assim, ó. A força que ele tinha era de 3.000 newtons e a aceleração provocada era 1,5. Isso para a massa de 2.000 kg que a gente viu. Tá bom? Então vamos pensar assim, vamos colocar só metade dessa força. Era 3.000, vou colocar 1.500. Então vou aplicar força resultante em massa vezes aceleração. E eu vou colocar só metade da força, era 3.000, eu coloco 1.500. Para a mesma massa, que vale 2.000 kg, eu substituo aqui, tá bom? Então, como eu quero saber a aceleração, pega essas 2.000 que está multiplicando, passa dividindo. Fica 1.500 dividido para 2.000. Essa divisão dá 0,75. 0,75 é metade do que eu tinha antes, que era 1,5, né, 1,5. O que eu percebo então? Se eu diminuir pela metade a força para uma mesma massa, a aceleração também diminui pela metade. Por que isso acontece? Porque elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior a aceleração e vice-versa. Então, afirmativa 4, verdadeira. Aliás, 4 não, 5, perdão. Então, as afirmativas que são verdadeiras são as afirmativas 1, 3 e 5. A resposta correta é a letra C. Tá bom? Então, tranquilo, espero que você tenha entendido. Pessoal, vamos para a questão 11. A questão 10 também está na lista para que você faça
para que você tente fazer. Então eu deixei para você tentar fazer a questão 3, a 5 e a 10. A questão 10 ela é semelhante a 9. Vai tentando fazer assim, parte a parte, para você conseguir. Se você não conseguir, grita por socorro que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Então a gente chega na questão 11, que é uma questão que diz assim: uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu que quando tem partido o repouso, que o fio inclinou em relação à vertical. Com o auxílio do transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na partida do trem foi de 14 graus. Nessas condições, letra A represente a figura da página as forças que agem sobre a massa presa ao fio. Letra B indique a figura da página, indique na figura da página o sentido do movimento do trem. E a letra C ele quer saber a aceleração máxima do trem. Tá bom? Então olha só, para te resolver, vamos resolver a letra A. Ele quer saber, ele pede para que você represente as forças que atuam na massa presa no fio. Então, está aqui o fio, a massa presa nele. Então, a primeira coisa que você deve lembrar, eu não sei se vocês já viram isso com o Matheus, mas eu creio que vocês só vão ver na próxima aula, mas toda vez que eu tiver um cabo, um fio, uma corda, sempre vai ter uma força que age nesses cabos aí, ou fios, que a gente chama sendo a força de tração. Então a primeira força que aparece aí é a força que age quando eu tenho corpos presos em cabos, ou fios, ou cordas, que seria a força de tração, tá bom? Então, encontrei a primeira força. A outra força que vai aparecer aí é a força de origem gravitacional que todos os corpos que possuem massa e estão dentro de um campo gravitacional possuem, que é a força peso. Então eu tenho essa outra força aí, que é direcionada para baixo. Esse é o peso. A força de tração é direcionada no sentido em que a corda está. Tá bom? Então a corda está aqui e a força de tração está no sentido da corda. O peso não, o peso está sempre para baixo, porque é a atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos. Então pronto, resolvi a letra A. Na letra A, ele pede apenas que você represente as forças que agem na massa que está presa ao fio. Então são essas duas forças, força de tração e força peso. Beleza? Tranquilo. Na letra B, ele quer que você indique qual é o sentido do movimento. Para isso, eu coloquei aqui a imagem do pêndulo, né, que está com ângulo de abertura, e um retângulo aí em preto, que você está vendo, seria isso aqui, para representar o vagão do trem. A primeira coisa que tem que se tocar é que o trem partiu do repouso, e estava repouso. Se ele está em repouso e eu tenho essa abertura aqui, indicando que o pêndulo se moveu dessa forma, o sentido só pode estar para cá. Por quê? Se ele partiu do repouso, essa sensação que aparece aqui é a mesma sensação que você sente quando você está no ônibus ou no carro e, por exemplo, o ônibus arranca. Quando o ônibus dá aquela acelerada, aquela arrancada, o seu corpo é projetado para trás. Não é isso? Então, para que esse pêndulo seja deslocado dessa forma, o trem só pode, ou o vagão de trem, só pode ter começado a acelerar nesse sentido. Tá bom? E como ele estava em repouso e a aceleração está para esse sentido, quer dizer que o movimento foi nesse sentido. Tá bom? Então, na letra B é a única coisa que ele pede. E eu sei que é isso porque, para que o pêndulo se desloque para trás, a aceleração partindo do repouso tem que estar para frente. Que ele tem a mesma sensação que eu e você tem quando o carro arranca e somos arremessados para trás. Pronto, resolvi a letra A e B, era só isso que ele queria. A letra C, ela já é um pouco mais complicada, mas não impossível. Para resolver a letra C, tá aqui, você tem que, primeira coisa, colocar a força de tração e fazer a decomposição dessa força aí. Então eu tenho aqui a componente Y da tração, chamei de TY, decompondo, e eu tenho a componente X da tração, que eu chamei de 3x, que é a componente na horizontal.
esse ângulo aqui em preto tem o mesmo valor do ângulo de 14 graus aqui, que seria a abertura máxima desse ângulo. Olha o que o texto diz, ó, o ângulo máximo da inclinação. Por que eu tenho que olhar para o ângulo máximo? Porque na letra C ele quer saber a aceleração máxima. A aceleração será máxima quando a abertura angular for máxima, tá bom? Então eu tenho aqui a componente Y e a componente X da tração. A outra força que eu tenho é a força peso, que está aqui apontando para baixo, beleza? O que eu observo é que na vertical eu tenho duas forças, uma apontando para cima e uma para baixo. E não tem movimento na vertical. Então, isso quer dizer que essas duas forças se equilibram. Quer dizer que a componente Y da tração é igual ao peso. Isso indica que eles estão em equilíbrio, tá bom? Então, eu posso perceber então que a componente Y da tração é igual ao peso, e o peso é calculado como a massa vezes a gravidade. Beleza? No eixo horizontal só tem uma força, que é a componente X da tração, que é chamado Tx. Se só tem uma força, essa força é a força resultante, tá bom? E como é que eu calculo a força resultante? É massa vezes aceleração. Então, se Tx é a única, ela é a força resultante, eu posso encontrar fazendo o produto da massa vezes aceleração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir Tx sobre Ty. Então, eu pego a equação do Tx e divido pela equação do Ty. Ganso, por que você fez isso? Porque aqui ele me deu uma informação importante. Ele disse que a tangente de 14 é 0,5, 0,25. Se eu pegar a componente Tx, a componente x, e dividir pela componente y, eu calculo a tangente do ângulo de 14 graus, bem aqui, ó, que é esse ângulo que aparece. Então, se eu quiser calcular a tangente, eu pego e divido Tx sobre Ty. Beleza? Então, Tx sobre Ty é a tangente de 14 graus. Beleza, achei aqui que é o ângulo máximo, é onde a aceleração é máxima. Aí eu pego e corto a massa vezes a massa aqui, ó, massa vezes massa, e sobra a aceleração vezes a gravidade. Como na letra C ele quer saber a aceleração, pega o g que está multiplicando, que está dividindo, e passa multiplicando. Então, a aceleração vai ser a gravidade vezes a tangente de 14 graus. Tranquilo? E esses valores ele deu aqui nos dados. Ó, a tangente de 14 vale 0,25 e a gravidade vale 10. Substitui. G10, a tangente de 14, 0,25. Multiplicando, eu percebo que a aceleração máxima que ocorre aí é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Observa que nessa questão a alternativa mais difícil é a letra C, né? O item mais difícil é o C, porque você precisa compreender as forças que estão atuando, entender a sacada de dividir para encontrar tangente, tá bom? Mas ela não é nada impossível. Se você teve dificuldade para entender, ou está tentando e não está conseguindo, mesmo com a explicação, tenta entrar em contato que eu tento te ajudar ainda melhor, beleza? E aí chegamos na última questão, que é a questão de número 12, tá bom? A questão diz assim: determine a intensidade da força resultante necessária para manter um trem de 3 vagões e uma locomotiva, cada uma com 5 toneladas, em movimento com velocidade constante, tá bom? Então, pessoal, ó, vou me exaltar aqui, tá bom? Se você errar essa questão, meu Deus do céu, se você errar uma questão como essa, você tem que apanhar de cinta. Eu não consigo conceber você errar essa questão, ou qualquer questão do tipo. Não cabe na minha cabeça você errar essa questão. Por quê? Porque nessa questão ele te enche linguiça aí. É necessária para manter 3 vagões, uma locomotiva com massa de 5 toneladas. E aí no final ele te diz assim, ó, com velocidade constante. Com velocidade constante. Filhão, presta bem atenção. Quando a força resultante é igual a zero, lembra que eu falei para você lá no início, tem duas opções. Uma, o corpo está em MRU com velocidade constante,
outra ele está em repouso. Então, o que ele te pergunta nessa questão? Determine a intensidade da força resultante necessária para um corpo com velocidade o quê? Constante. Se o corpo está com velocidade constante, qual é a força resultante que atua sobre ele? Força resultante igual a zero. Força resultante nula. Nunca vá cair nessas pegadinhas, tá bom? Se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Sempre. Velocidade constante, força resultante igual a zero. Está em repouso, força resultante é igual a zero. Uma outra forma que pode aparecer para você isso é no texto ele dizer que o corpo está em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, é porque a força resultante sobre esse corpo é igual a zero, tá bom? Nunca erre uma questão desse tipo, porque se você errar, eu vou bater você com um cinta, tá bom? Não é, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, ficou clara essa questão. A força resultante para manter um corpo com velocidade constante é igual a zero, tá bom? Eu não resolvi todas as questões por dois motivos. Um, porque o vídeo ia ficar muito grande, e o outro motivo é que sempre eu prefiro deixar algumas questões para que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? No caso dessa apostila aí, eu deixei as questões, deixa eu ver se eu lembro, a questão 3, a questão 5 e a questão 10 para vocês treinarem, tá bom? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, só entrar em contato aí que eu dou um socorro, ou então pode chamar o Matheus também, que ele vai te ajudar, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, forte abraço e um beijo no coração.